Todos são seus súditos, mas nem todos são seus filhos e filhas. Segundo, a relação de servos é uma relação mercenária. O dever dessa relação é elaborado pela recompensa dela. Os empregados trabalham por conta própria. É o salário que eles olham principalmente. Deus tem muitos desses servos que são meros mercenários em todos os seus deveres. Eles sabem que Deus é um bom mestre, paga bem e mantém uma boa mesa. Seus mandamentos são iguais e suas recompensas são abundantes. Portanto, eles o possuem, como muitos seguiram o Senhor Cristo quando eles estavam na terra, não por causa de seus milagres, mas por causa de seus bocados. Não por serem salvos, mas porque comeram dos pães e se fartaram. João 6:26. Não foi por causa de sua pessoa, mas por sua provisão. Não por amor à verdade, mas tanto quanto pela trincheira. O Senhor Cristo tem muitos desses servos agora que se chamam servos de Cristo e ministros de Cristo, mas eles são apenas capelães de trincheiras para eles. É o salário que eles olham, mais do que o serviço, dignidades mais do que deveres, as preferências da igreja mais do que as preocupações dela. Eles têm um anzol da lei na mão, 1 Samuel capítulo 2, versículo 3 a 14. Muitas vezes para servir a si mesmos, mas o livro da lei está em suas mãos, mas raramente pelo qual eles devem salvar a si mesmos aos que o ouvem. 1 Timóteo 4,16. Estes seguem a Cristo de fato, mas é para os pães, sem salário, sem trabalho, como eles em Malaquias 13,14, que clamam: de que adianta servir a Deus? Mas agora, a relação dos filhos é mais ingênua. Os filhos obedecem e servem com ingenuidade, não pela recompensa, mas pelo dever. Trabalham porque amam, não mais porque os filhos de Deus olham para as recompensas prometidas. Moisés foi ingênuo em todas as suas performances, e ainda assim ele tinha respeito pela recompensa da recompensa. Hebreus 11:26. Cristo era um filho na mais alta relação, o filho da consideração mais escolhida de Deus. Mateus 17:5. E no entanto é dito que dele em seu suportar a cruz e desprezar a vergonha, que ele estava atento à alegria que lhe foi proposta. Hebreus 12:2. Um filho obediente pode olhar para sua herança, no entanto ele pagaria a obediência dos filhos, embora não recompense a bênção do pai. Terceiro, a relação de filhos é uma relação comunicativa. A relação de um servo não é assim. Um mestre não comunica toda a sua mente, nem revela seus segredos a um servo. Ele lhe impõe seus mandamentos, mas não lhe confia seus segredos. Assim diz o Senhor Jesus Cristo, João 15:15. De agora em diante não vos chamo servos, mas o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas um pai revelará e comunicará o seu coração ao filho. Ele dirá toda a sua mente, vontade e conselho ao seu filho. Quarto, mas as relações de servos não reivindicam, não lhe dá o direito à propriedade de seu senhor. A lei lhe permite uma manutenção presente, mas nenhuma participação na herança. Mas a relação de um filho dá direito, dá uma reivindicação em virtude de sua filiação. Ele tem um título sobre o que é de seu pai, as riquezas de seu pai e as honras de seu pai. Se vocês são os filhos de Deus, vocês nascem herdeiros e sua herança é maior deste mundo ou no próximo, pois o próprio Deus é sua porção, e tudo que ele é e tudo que ele tem é o lote de sua herança. Quinto, a relação de servos não é duradoura, é arbitrário, fundado na vontade e no prazer. Você pega um servo e repudia o outro a seu bel prazer, mas a relação de um filho é permanente, dura para sempre, até o fim de ser. Assim diz nosso Senhor Jesus Cristo em João 8:35. O servo não fica para sempre na casa, mas o filho para sempre. Se vocês são filhos de Deus, vocês serão levados a um relacionamento duradouro, que nunca terminará. Deus é seu Pai para sempre e vocês são seus filhos para sempre. É uma relação eterna. Como devemos nos regozijar nesta relação próxima com o grande Deus? Filhos e filhas de Deus é o título mais alto que já ouvi no Evangelho no mundo. Davi foi feito apenas genro de um rei, não nasceu filho. Ele não era do sangue real, mas por favor recebido, e feito um filho, era não apenas genro, mas por casamento. E essa filiação era apenas para um rei que morre como outros homens. Salmo 82:7. E ainda assim os pensamentos disso causaram espantos nele. Não lhe parecem uma coisa nele ser genro de um rei? 1 Samuel 18:23. O que é então ser levado para uma filiação eterna a um Pai eterno, diante de quem os reis de terra serão como gafanhotos, que reduz os príncipes a nada e faz os juízes da terra como vaidade? Razão 4. Um nome escrito no céu dá uma esperança segura do céu, por isso estamos para sempre livres de todo medo de aborto.
Se você tem um título, nunca questione o posse. Se o direito for seu, você certamente herdará. Quando você olha para um pacote de ações e vê o nome de uma pessoa em particular passar por todas elas e expressamente mencionadas no transporte, e todas as coisas correm em seu nome, você conclui que a propriedade é dele, pertence a ele e virá a ele, pois toda a sua lei do mundo está em seu lado. É assim no caso em questão. Se vocês têm um nome escrito no céu, a propriedade é sua. A transmissão é feita para você, a aliança é feita, o ato final principal, que é selado no sangue de Jesus Cristo, e nele a herança é feita e transmitida a você. Há uma conexão inseparável entre a eleição e salvação. Embora haja muitos elos na corrente de ouro que vai de um para o outro, nenhum deles pode ser quebrado. A quem ele predestinou, a este chamou, e a quem chamou, a este justificou, e aos que justificou, também glorificou. Romanos 8,30. É observável em que tempo o Espírito de Deus o coloca, não no futuro, como uma coisa a ser feita, mas em um tempo que nota já feito, para mostrar a certeza disso. Se nossos nomes estão escritos no céu, certamente compartilharemos da nossa glória dele, como se já tivéssemos em posse, não já estamos de posse. Em parte em Cristo, que já entrou em uma herança em nosso direito, Hebreus 6,20, onde o precursor é para nós entrou. Daí a do apóstolo, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Efésios 2,6. Em parte pela promessa, temos as escrituras, embora não gozemos da propriedade. Mantemos o título, embora não possuamos a herança, em parte nas primícias da glória. Romanos 8,23. Que recebemos pelo Espírito de Deus e as graças do Espírito em nossos corações. A entrada sobre a menor parte de uma propriedade dá direito à posse, assim como a entrada sobre o todo, a menor ressalva das instalações transmite a herança da escritura da posse e todos os domínios da propriedade. A graça no coração é um território da Terra Santa, a terra da promessa, pela qual Deus realmente nos instala na herança gloriosa. A aplicação. O primeiro uso deve ser para um exame, é um nome escrito no céu, a causa mais verdadeira de regozijo. Então vejamos que motivo de regozijo podemos ter em nós mesmos por causa disso. O conselho do apóstolo é claramente para este propósito, Gálatas 6,4. Cada um prove sua própria obra e então terá alegria em si mesmo e não em outro. Você já ouviu que não pode haver verdadeira causa de alegria no coração, mas um nome escrito no céu. É um nome escrito no céu o principal fundamento de sua alegria? Pergunta, mas você responderá: quem pode dizer que seu nome está escrito no céu? Quem até agora desejou a mente do Senhor? Em que em algum momento abriu o livro selado de seu Senhor? Seus decretos secretos algum homem já viu admitido nas regiões acima para pesquisar os registros eternos do propósito divino? Certamente não, mas deixe-me em resposta a isso formular duas conclusões. Primeiro, o conhecimento disso, que nossos nomes estão escritos no céu, é alcançável porque mais somos ordenados a certificar nossa vocação e eleição. O Senhor Jesus Cristo teria nos chamado para nos regozijar porque nossos nomes estão escritos no céu, se fosse algo que não pudesse ser conhecido, certamente, porque não é um segredo que está fora do alcance da realização da fé. De fato, para os pecadores ímpios, incrédulos e impenitentes, o conhecimento disso é impossível. Como pode um homem que abandona a Deus saber que seu nome está escrito no céu, quando Deus diz: aqueles que me abandonam, seus nomes serão escritos na terra? Mas os crentes podem alcançar o conhecimento disso. Em segundo lugar, como o conhecimento disso é alcançável, é evidente por exemplo das Escrituras, que muitos os alcançam. Deus às vezes abriu o livro de seus decretos e manteve aberto aos olhos dos crentes, de modo que a alma foi habilitada a ler seu interesse no amor divino, pela ótima espiritual da fé, pois a fé é a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A fé pode fazer sua passagem através de todas as obstruções que estão no caminho entre uma alma em casa no campo e um Deus ausente, pois esse é o caso de todo cristão encarnado. A alma ainda está envolta em matéria grosseira, aprisionada na carne e confinada a uma moderada em um tabernáculo de barro e, portanto, distante de Deus e totalmente incapaz de qualquer conversa e comunhão com Ele, além do que é atingível pela mediação da fé. Agora, a fé entra dentro do véu, remove a alma dos vales dos sentidos e a coloca no mais alto terreno da consolação do Evangelho, para que possa ter a mais justa vantagem de obter uma perspectiva da glória do outro mundo.
A fé tira conclusões infalíveis da bondade de seu estado, dos imutáveis decretos do amor eleitor. O mais fez Jó dizer: sei que meu Redentor vive, e que no último dia se levantará sobre a terra, e que, embora vamos destruir este corpo, mas na minha carne verei a Deus, e quem verei por mim mesmo? Jó 19, 25 ao 27. E o que fez Paulo se gloriar no Senhor Cristo, reclamando: quem me amou e se entregou por mim? Gálatas 2:20. E o fez a igreja dizer com tanta confiança: eu sou o meu amado e meu amado é meu. Cantares 6:3. Pergunta: mas a grande questão é: como pode um homem saber que seu nome está escrito no céu? Resposta: a certa descoberta disso no que diz um homem que atendemos, podemos ter uma prova e um testemunho seguro. Primeiro, o chamado eficaz é uma prova segura disso. Se o chamado de Deus tomou conta de nossos corações, então nossos nomes estão escritos no céu. Há uma conexão inseparável entre eleição e vocação. E, portanto, quando o apóstolo nos ordena dar toda a diligência para garantir o nosso chamado e ordenança, dá toda a diligência. Embora a eleição seja antes do chamado, um sentido, um ato imanente de Deus na eternidade, o outro, um ato transitório de Deus no tempo, ainda assim o apóstolo coloca a certeza de nosso chamado em primeiro lugar, porque um homem nunca pode ter certeza de que foi eleito antes de ser chamado. Agora, então, se você quiser saber se seus nomes estão escritos no céu, satisfaça-se nisto que o chamado de Deus se apoderou efetivamente de seus corações. Isso tirou suas almas de todas as coisas abaixo de Cristo, totalmente para seguir a Cristo. Disse que quando Cristo chamou Pedro e André, eles deixaram sua rede e seguiram. Mateus 4:18, verso 19. Todo homem tem suas redes, algo em que sua alma está enredada, até que o chamado de Deus o agarre. Você pode agora compreender quando Deus chamar, deixar de lado suas redes e segui-lo? Pois não é todo chamado que testemunhará a verdade de nossa eleição. Há um chamado externo da palavra que é ineficaz. Não prevalece sobre o coração do pecador. Ele se faz de surdo. Esse chamado deixa os pecadores como os encontra em seu pecado e concupiscência. Mateus 20:16. Mas então há uma chamada interna, quando a palavra e o Espírito vão junto e trabalham juntos para tirar a alma do pecado e da luxúria e do mundo, e tudo para Jesus Cristo, para viver nele como sua porção e conformar-se a ele como seu perdão. Agora, se és assim chamado, então teu nome está escrito no céu e, portanto, pode ir regozijar-te verdadeiramente, porque se alguém no mundo tem causa, tu tens. Segundo, se a lei de Deus está escrita em teu coração, então teu nome está escrito no céu. É uma das grandes promessas da nova aliança, que Deus escreverá sua lei em nossos corações. Hebreus 8:10. Pergunta, mas você perguntará: o que é esta lei de Deus? Resposta: é a lei do amor, a lei da santidade, uma lei que abrange todos os deveres que Deus exige de nós, uma lei de obediência universal. Salmos 40, versículo 8 diz: tua lei está dentro do meu coração. É uma lei que abrange todo o domínio da nova criatura. A lei interna é uma contrapartida da lei externa. Para que veja o que a palavra de Deus ordena, a alma é capacitada a realizar quando esta lei está escrita no coração. Pergunta, mas se diz que Deus escreve sua lei no coração? Resposta, quando ele impressiona poderosamente um princípio divino de graça por seu Espírito Santo no coração. Diz que os crentes são a epístola de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. 2 Coríntios 13:3. Uma epístola nada mais é do que um papel com a mente de um homem escrita nele e enviada a outro. Os crentes são a epístola do Deus vivo. Aqui está escrito o seu entendimento, vontade e lei, não em tábuas de pedra, mas na tábua carnais do coração. Para que, se a lei de Deus estiver escrita em seu coração, então você saiba que seu nome está escrito no céu. A graça de conversão no coração é o melhor comentário sobre a eleição de Deus, sem o qual o decreto eterno a nosso respeito nunca pode ser lido com clareza nem entendido com conforto. O decreto dá trabalho e produz em uma obra de graça no coração. A mente de Deus a respeito de nossa condição eterna é mais conhecida por uma conversão sábia, pois ele fala claramente: aquela fonte de amor que antes corria debaixo da terra, agora borbulha e irrompe. Na eleição, Deus falou consigo mesmo, mas na conversão, Deus fala à alma. Na eleição, Deus escreveu nossos nomes no céu secretamente, mas na conversão, nós nos vemos escritos ali abertamente.